Capítulo 8. Como um leão que ruge. Há dois erros equivalentes e opostos em que nossa raça pode cair no que diz respeito aos demônios. Uma é não acreditar em sua existência. A outra é acreditar e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os mesmos demônios ficam igualmente satisfeitos pelos dois erros e, portanto, contemplam um materialista e um mágico com o mesmo prazer. C.S. Lewis. Há entidades que residem em nosso universo e vão bem além do que podemos ver, tocar e cheirar. Há entidades espirituais imensas. Deus, é claro, e anjos, mensageiros de Deus. A Bíblia é, na verdade, um livro cheio de anjos. Por favor, não estou me referindo a seres brancos e fofos, com túnicas esvoaçantes e asas de penas. Também não me refiro aos nus infantis de Rafael, ou pior ainda, aos querubins gordinhos do clipe arts de hoje. Não, na Bíblia, quando um anjo entra em cena, primeiro precisa acalmar o pânico dos humanos. Quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, o relato diz que este perturbou-se e foi dominado pelo medo, como vemos em Lucas capítulo 1, versículo 12. Além disso, a população de anjos é evidentemente enorme, pois Apocalipse diz que em torno do trono de Deus estão milhares de milhares e milhões de anjos. Anjos são, então, seres espirituais de poder considerável. Pertencem a uma ordem maior que a dos seres humanos. Mas, como eles são dotados de livre-arbítrio e não estão imunes à tentação e ao pecado, assim Satanás e seus demônios entram em cena. Eles são anjos, cujo líder é Satanás, que por abuso de seu livre-arbítrio caíram e se tornaram inimigos de Deus e nossos. Satanás recebe muitos nomes na Bíblia. O diabo Beelzebu, o príncipe deste mundo, o príncipe do poder do ar, entre outros. Usei uma das descrições bíblicas de Satanás como título deste capítulo. Pedro dá a descrição. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Assim, fica claro que a maldade diabólica de Satanás e de seus servos é algo a ser considerado. Mas devemos lembrar que Satanás não é coigual a Deus. Satanás é um ser criado, um anjo caído. Não tem poder supremo. Tem conhecimento limitado. C.S. Lewis disse bem: Satanás, o líder ou ditador dos diabos, não é o ente oposto a Deus, mas sim ao arcanjo Miguel. É verdade, Satanás é um leão que ruge, mas quero lembrar você de que há outro leão que é bem maior do que Satanás. Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Esse é o leão que venceu a morte, o pecado e o inferno. João declara: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. E de novo, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Tiago, laconicamente, nos admoesta: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Digo tudo isso para que você esteja ciente de Satanás e suas obras diabólicas de destruição, mas também para que você não tenha medo excessivo das suas obras.
Essa consciência é importante à medida que nos aprofundamos em nosso entendimento e nossa experiência de oração. Satanás e seus servos procuram a nossa destruição e nos atacarão até mesmo em momentos de oração. Talvez, especialmente em momentos de oração. Dessa forma, tudo o que pudermos aprender sobre Satanás e seus caminhos de engano nos fortalecerá para não sermos desviados do caminho. Aprendendo com Jesus, Jesus é o mestre da vida, e seu conhecimento experiencial de Satanás e de suas táticas pode instruir-nos de diversas maneiras. A passagem principal é a que relata os 40 dias de Jesus no deserto. Naquele único evento, vemos uma vida pondo em prática a habilidade em derrotar o mal. Notamos no início que é o Espírito, não Satanás, que levou Jesus ao deserto. O Espírito é responsável por tudo o que ocorre. Jesus jejua por 40 dias e só então Satanás tem permissão para chegar a ele. O jejum era para o fortalecimento espiritual do Mestre, e o Espírito não permite que Satanás se aproxime de Jesus até que este esteja em seu momento mais forte. Deus permite que o maligno venha a Jesus com 3 grandes tentações. Tentações com as quais Jesus, sem dúvida, havia lidado mais de uma vez na carpintaria e as quais enfrentaria novamente ao longo do seu ministério como rabino. Mas essas não são tentações apenas pessoais. São também tentações para que Jesus interfira nas 3 instituições sociais mais proeminentes da época: a econômica, a religiosa e a política. A tentação econômica procura induzir Jesus a transformar pedras em pão. Jesus, o glorioso padeiro dos milagres, providenciaria o pão maravilhoso para si mesmo e para as massas. Que tentação em um mundo faminto! Mas Jesus sabe como essas soluções são breves e assim rejeita a opção de viver só do pão. A tentação religiosa visa fazer Jesus pular do ponto mais alto do templo e, ao ter anjos segurando-o no ar, receber o selo de aprovação de Deus em seu ministério. O resgate divino dramático, dentro dos limites sagrados do templo, certamente garantirá apoio leal à hierarquia sacerdotal. Nessa ocasião, Satanás até reforça seu apelo citando as Escrituras. Mas Jesus vê a tentação de Satanás como ela de fato é e desafia diretamente a religião institucionalizada. Não apenas aqui no deserto, mas em todo o seu ministério, sempre que ela se torna idólatra ou opressiva. O objetivo final de Satanás é revelado em sua 3ª tentação, a promessa de todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Se tão somente Jesus se prostrar e o adorar. Como vemos em Mateus capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Essa tentação, no topo da montanha, representa a possibilidade de deter a força política mundial, não apenas a força coerciva, mas também a glória e a aclamação de ocupar o ponto mais alto do mundo em influência e status. Satanás sabe que isso se encaixa perfeitamente nas esperanças messiânicas da época, um Salvador que acabará com a opressiva ocupação romana. Mas Jesus sabe que dominação e força não são os meios de Deus agir. Ele rejeita o poder coercivo porque pretende demonstrar um novo tipo de poder, uma nova maneira de governar, servir, sofrer, morrer. Essas são as formas messiânicas do poder de Jesus. Portanto, Jesus resiste bravamente. Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Naqueles 40 dias no deserto,
Jesus rejeita a esperança popular judaica de um Messias que alimentará os pobres, desfrutará a aprovação celestial miraculosa e se livrará das nações opressoras. Ao fazer isso, ele reduz a influência das três grandes instituições sociais dos seus dias e dos nossos: a economia exploradora, a religião manipuladora e a política coerciva. Nós também precisamos aprender a derrotar Satanás exatamente nesses domínios. E há mais. Os evangelhos contam muitas histórias de como Jesus confronta o mal em várias formas. Não apenas expulsando demônios, mas curando doenças de todos os tipos e administrando o remédio do evangelho à mente obscurecidas. Jesus foi por toda a Galileia, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. As palavras do apóstolo Paulo certamente são verdadeiras. Em Jesus, Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 13. No capítulo 10 de Lucas, temos uma visão privilegiada da derrota do poder satânico. Jesus havia enviado primeiro os 12 e depois os 70, com a seguinte instrução: curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Lucas 10, versículo 9. Eles retornam deslumbrados, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Lucas 10, versículo 17. E, seguro de que o poder de derrotar a maldade demoníaca é transferível a discípulos comuns, Jesus exclama: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10, versículo 8. Jesus está aqui vendo os poderes satânicos sendo esmagados. Também essa é uma visão profética do último dia, quando aquele que é chamado fiel e verdadeiro, montado num cavalo branco de batalha, irá adiante vencendo e para vencer, e em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele dia da vitória completa e final, Satanás e todos os seus servos serão derrotados de uma vez por todas. O diabo foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Considerações práticas. Agora, quero voltar a nossa atenção para diversos assuntos práticos a respeito das forças demoníacas e da vida de oração. Primeiro, estamos todos cientes do grande interesse hoje por toda uma série de práticas ocultas: bruxaria, astrologia, busca por espíritos guias, quiromancia, leituras de tarô, tabuleiros, adivinhações de todos os tipos. Odeio ser tão direto sobre esse assunto, mas essas práticas são proibidas aos seguidores de Cristo. Forças espirituais demoníacas podem influenciar e até mesmo habitar em tais práticas. A comunidade israelita primitiva enfrentou muitas dessas mesmas práticas nas nações que a rodeavam, e Deus foi bem direto sobre o assunto. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. Vemos isso em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 11. Lembre-se, quando o rei Saul consultou a um médium em Endor, ele deparou com entidades espirituais para as quais não estava preparado.
e o desfecho da história não foi nada bom. Vemos isso em 1 Samuel, capítulo 28. Segundo, em orações por endemoniados, aconselho muita cautela. Com frequência, esses cenários estão abarrotados daqueles que se julgam exorcistas e se precipitam para o santo dos santos da alma de outra pessoa. Tais exorcistas muitas vezes estão intoxicados com os fenômenos espirituais e geralmente não têm nenhuma compaixão real por aquele por quem estão orando. Se formos movidos por compaixão genuína, entraremos na ponta dos pés e ouviremos em oração. Se uma pessoa tem preocupação ou temor com respeito à influência demoníaca, podemos fazer uma simples oração de fé no amor de Jesus e repudiar esse espírito perturbador, seja ele real, seja imaginário, entregando-o nas mãos de Jesus. Depois, oramos pedindo que a luz e o amor de Jesus Cristo preencham todos os espaços vazios da pessoa. Terceiro, não devemos dar muito crédito a Satanás. Certa vez, uma querida conhecida minha, tomada por medos, traumas incontroláveis e influências espirituais malignas, procurou um bom amigo meu, que era bem treinado no ministério compassivo para com os endemoniados. Ele ouviu em silêncio a estranha história daquela mulher. Por fim, colocou suas mãos na cabeça dela de modo sacramental e orou em silêncio, sem gritos nem ordens firmes. Exerceu simplesmente um ministério de oração repleto de misericórdia. A mulher suspirou e se acalmou, e a cura entrou em sua alma. Mais tarde, meu amigo simplesmente explicou: ela tinha uma ferida gigante e um demônio minúsculo. Quarto, recomendo orações de proteção para tudo o que fazermos e sempre que oramos. Entidades espirituais proliferam nesta nossa ordem criada e nem todos são benevolentes. Satanás e seus servos buscam a nossa queda e nossa destruição. Assim, pedimos à Santa Trindade e a todas as hostes celestiais que nos cerquem e nos guardem de todo mal, seja físico, espiritual ou emocional. Aqui está uma oração de proteção que aprecio muito e que vem da tradição celta de Lindisfarne, no nordeste da Inglaterra. Cerca-me, Senhor, mantenha a proteção perto e o perigo longe. Cerca-me, Senhor, mantém a luz perto e a escuridão longe. Cerca-me, Senhor, mantém a paz no interior, mantém o mal de fora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com frequência, eu oro por proteção de uma forma profundamente cristocêntrica. Ó Senhor, oro para que Tu me cerques com a luz de Jesus Cristo, me cubras com o sangue de Jesus Cristo e me seles com a cruz de Jesus Cristo. Por isso oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Em tudo isso, nunca precisamos temer. O Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo irá nos cercar, nos proteger, nos guardar de toda má influência. Podemos contar com isso. Uma palavra final. Quero encerrar esse capítulo retomando a passagem da primeira epístola de Pedro, de onde vem a frase, como um leão que ruge. Pedro certamente não mede palavras ao falar sobre as artimanhas do diabo e a realidade do sofrimento humano. Mas a mensagem principal dessa passagem está firmemente fixada na grande realidade do poder soberano de Deus sobre todas as coisas. Essa é a mensagem que precisa ganhar raízes profundas em nosso coração e em nossa mente. Ouça. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem.
O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerce. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 ao 11.